em livros. Tá tudo bem com vocês? Seleções do Reader's Digest, ou simplesmente Reader's Digest, que significa em português resumo do leitor. Vocês se lembram delas? Elas eram umas revistinhas pequenininhas ou de bolso, ideais para leituras casuais ou nos transportes públicos ou em salas de espera, ou mesmo uma leitura rápida e leve em casa, que fizeram muito sucesso entre as décadas de 1950 e 1980. Eu tenho certeza de que vocês, como eu, com um pouco mais de 50 anos ou em torno dessa idade, se lembram de tê-las visto em bancas de jornais. Bancas de jornais já estão em extinção neste momento da história da humanidade, e em livrarias também, ou mesmo as lido, sabem onde? Nas casas dos nossos avós. Como eu, que me recordo muito dos vários exemplares dos meus avós e os da minha mãe também, sempre a lê-las. Bons tempos, bons tempos, bons tempos que eu guardo ainda na minha mente. E nem precisei, saber de quê? De filmar com os smartphones, até porque eles não existiam. Hoje todo mundo grava tudo. É impressionante, ninguém assiste a nada, mas todo mundo grava aquilo que não vai ver. E ainda vai postar para os amigos que também não vão ver. Essas simpáticas revistas têm um formato muito peculiar, muito particular, e trazem diversos artigos muito interessantes e de curiosidades inesperadas, formando uma série de reportagens resumidas. E essa é a origem do nome. Contos, breves histórias, ensaios, biografias, seleções de textos motivacionais sobre as conquistas de outras pessoas, sejam anônimas ou não, sessões humorísticas e de interesse humano, participações de leitores e até excertos de livros, sempre com a intenção de informar e, ao mesmo tempo, entreter de forma muito simples, a um baixo custo, um público muito amplo, variado, de muitas idades, conquistando e renovando sempre com frequência este público. Então, vamos ao nosso dedinho de prosa, cheio de curiosidade sobre essas carismáticas revistinhas literárias criadas em 1922, poucos anos após o fim da Grande Guerra nos Estados Unidos, lá pelo editor DeWitt Wallace e sua esposa Lila Bell. E antes que eu me esqueça, essas publicações de tão populares se tornaram parte da cultura literária de vários países do mundo, incluindo os países lusófonos. Sobreviventes. Quando DeWitt Wallace, um editor norte-americano, idealizou a revista, ele se recuperava de ferimentos sofridos durante a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como era falada antes da Segunda Guerra Mundial eclodir. Naquele momento, Wallace vislumbrou a oportunidade de criar uma publicação prática com conteúdo resumido e de alta qualidade que pudesse ser levada, transportada e principalmente estar presente em todos os lugares, como as salas de espera de clínicas médicas. Então, junto de sua esposa e cofundadora Lila Bell Wallace, criou e estabeleceu um modelo de editorial que logo alcançaria não apenas o sucesso como revista, mas também o sucesso financeiro atrelado a negócios,
Com todas as estratégias organizadas pelo casal, Wallace lançou a primeira edição em fevereiro de 1922, durante um período de velozes industrialização e urbanização no país. Com as pessoas preocupadas e cada vez mais ocupadas, o Reader's Digest era a fonte que se mantivessem informadas. Eles não abriam mão da informação durante aquele período. E a revista veio se encaixar como uma luva. No pós-Segunda Guerra, lá pelas décadas de 1940 e 1950, o Reader's Digest se tornou o principal veículo de comunicação de massa a disseminar valores ocidentais alinhados com dois pensamentos da época: o óbvio American Way of Life e o anticomunismo. Não tardou para que houvesse tradução das revistas para vários idiomas, diversos idiomas, e este fato elevou as publicações a um patamar de cultura mundial, a um patamar cultural mundial. E claro que esse sucesso foi inesperado para DeWitt. Mas quem eram esses criadores até então completamente desconhecidos do público? William Roy DeWitt Wallace nasceu em 12 de novembro de 1889 na cidade de St. Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. Seu pai, James Wallace, era um professor que presidiu uma faculdade em Minnesota, fato que influenciou o interesse de William por educação e literatura. E sua mãe, Narcissa DeWitt Wallace, era de uma família de educadores e religiosos. O pequeno William foi aluno de escolas de sua cidade natal e foi reconhecido como um estudante altamente dedicado. Ao concluir o período escolar, William estudou no Macalester College, onde o seu pai lecionava. Depois transferiu-se para a Universidade de Minnesota, onde estudou literatura e história, mas não concluiu o curso devido à interrupção causada pela Primeira Guerra Mundial. Convocado para o conflito, o William, que trabalhava em projetos de propaganda e na organização de publicações para soldados, foi ferido durante a guerra. E, no período em que esteve hospitalizado para se recuperar, o rapaz se dedicou quase o tempo todo à leitura e algumas ideias sobre um conceito altamente inovador para uma revista que resumisse os melhores artigos publicados em várias edições, em vários periódicos e jornais, sem perder a qualidade essencial do texto, começaram-lhe a florescer. Em 1921, William casou-se com a canadense Lilabelle Acheson, filha de um pastor presbiteriano que também nutria um forte amor pela literatura. Que casal e tanto, né? Em fevereiro do ano seguinte, os Wallace investiram todas as suas economias para criarem, desenvolverem e lançarem apenas 5.000 exemplares da primeira edição da Reader's Digest. Resultado? O sucesso foi imediato. O formato inovador dos resumos das matérias ajudou a contribuir para atrair a atenção dos leitores. Ao longo das décadas seguintes, a revista passou a ser editada também em dezenas de países e traduzidas para quase todos os idiomas do mundo. As experiências de guerra, a hospitalização e a paixão de William por literatura o influenciaram na criação, no projeto de uma revista com a qual as pessoas poderiam aprender diversos assuntos em textos sérios ou divertidos, curiosidades.
poderiam se inspirar em histórias de outras pessoas, e tudo isso a partir de artigos cuidadosamente selecionados, transformando o hábito da leitura numa prática universal e prazerosa. O casal sem filhos que passou a maior parte de suas vidas dedicada à revista e a projetos filantrópicos foi separado pelo destino em 30 de março de 1981, quando William faleceu aos 91 anos de idade em Mount Kisco, Nova York, deixando um legado como editor e filantropo. Em 1984, a sua esposa Lila faleceu aos 94 anos de idade. Ainda assim, o Reader's Digest prosseguiu como um dos maiores sucessos editoriais do século XX até os dias do século XXI, o século tecnológico. E já vamos ver como Reader's Digest entra neste circuito tecnológico. Sobreviventes. A Grande Guerra havia terminado apenas 4 anos antes, em 1918, deixando o mundo traumatizado em meio à reconstrução, em meio a um caos completo, quando apareceram os primeiros exemplares da primeira edição do Reader's Digest. Muitos países enfrentavam as devastadoras consequências econômicas provocadas pelas dívidas de guerra, altas taxas de desemprego e uma mega hiper ultra inflação. Havia no ar um ardente desejo de fugir, de escapar das terríveis e traumáticas lembranças da guerra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a situação era completamente diferente. O país emergiu como uma potência econômica, com uma forte indústria e gozando de uma relativa estabilidade política. As pessoas assistiram aos milhares de avanços tecnológicos e científicos, como a popularização da eletricidade, do cinema, do rádio e dos automóveis. Nos Estados Unidos e, de certa forma, em outros países desenvolvidos, as cidades cresciam em ritmo acelerado, embora desorganizadas, transformando-as em novos centros econômicos e culturais. Os veículos de comunicação de massa, principalmente os jornais, as revistas e o rádio, se tornaram ainda muito mais pops, graças ao surgimento, ao advento de novas técnicas de impressão e distribuição que ampliaram o acesso à leitura. A década de 1920 americana ficou conhecida como os Roaring Twenties, anos loucos, muito em razão de fatores gerados pela energia da prosperidade econômica que aumentou o poder aquisitivo da classe média e, claro, do consequente consumo em massa, criando um clima de enorme otimismo e novas experimentações social e cultural. Essa atmosfera de felicidade, que parecia eterna nos Estados Unidos, foi terreno fértil para o florescer da cultura de entretenimento, o cinema, a literatura moderna e a música, fazendo soar a era 1920 do jazz nos Estados Unidos. Olha que maravilha! A sociedade se alterava em rotações por minutos nas novas vitrolas. A cultura se apresentava no palco dos novos hábitos de leitura. E por causa do trabalho, sobretudo nas fábricas, as pessoas tinham cada vez menos tempo para desfrutar de longas leituras. E por isso, procuravam livros e revistas com textos mais curtos, mas ainda assim informativos. Justamente o vácuo que a Reader's Digest preencheu. Aqueles anos foram marcados pelo surgimento de movimentos literários como o modernismo,
que, pelas penas de condão de alfaiates das letras do quilate de F. Scott Fitzgerald e T.S. Eliot, propunham inovação das formas de narrativa e temáticas como mudanças no papel social da mulher, que, ao entrarem no mercado de trabalho em número cada vez maior, cada vez mais crescente, passaram a lutar por direitos igualitários, como o voto. Porém, na outra margem do rio, a densa bruma do conservadorismo contrastava com os ventos da modernidade. Ou seja, embora houvesse progresso, a sociedade americana ainda sofria os choques das altas tensões entre valores conservadores, como os dos estados rurais, sobretudo os sulistas, ex-escravocratas, e as novas liberdades urbanas. Em meio a esse Dust Bowl, ou seja, tempestade de areia, e abrindo um parênteses, o Dust Bowl, na realidade, só vai ocorrer na década de 1930, na década seguinte, como podemos ler nos livros E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, e O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, e ver também nos filmes adaptados, nas produções cinematográficas, quando o centro-oeste americano passou por uma grande seca, mudanças climáticas relacionadas ao vento que levantava a poeira, ou seja, a areia, e inundando toda a zona rural principalmente. Se observarmos, as cenas iniciais de O Mágico de Oz mostram esse tornado, essa areia sendo levantada e as pessoas tendo que se abrigar. Por isso também no livro E o Vento Levou, o nome E o Vento Levou é exatamente esse Dust Bowl. E em breve teremos aqui no canal o vídeo sobre E o Vento Levou e o Mágico de Oz. Fecha parênteses. E como eu falava, essa tempestade de areia fez com que o mundo tentasse se reorganizar economicamente, mas de forma diametralmente oposta. A Europa catava seus cacos e limpava a poeira do pós-guerra a passos de elefante, enquanto os Estados Unidos se consolidavam como líderes industriais e financeiros graças a uma possante industrialização e uma dinâmica produção e consumo em massa de bens e de informações. Só que no meio do caminho havia uma pedra no sapato dos Estados Unidos, a era do isolacionismo político, já que o país não queria de forma alguma se envolver em novos conflitos internacionais, pois estava totalmente focado em sua economia doméstica. O governo promulgou políticas anti-imigração influenciadas por receios de instabilidade e revoluções como a bolchevique na Rússia, uma vez que o comunismo se expandia mundo afora e à força após a Revolução Russa de 1917, causando tensões entre países capitalistas e comunistas. Em 1919, o Tratado de Versalhes havia formalizado o fim da Primeira Guerra Mundial, no caso, no termo da época, a Grande Guerra, gerando grandes ressentimentos, principalmente pelo lado da derrotada Alemanha. O início do século XX foi o período de ouro para revistas e jornais, com a idealização e o boom de publicações como National Geographic e Saturday Evening Post, graças ao aumento da alfabetização e a queda nos preços. Ambos fatores decisivos para o incentivo ao hábito de leitura, sobretudo entre as pessoas de menor poder aquisitivo. O mundo estava em uma transformação sem volta. As pessoas queriam estar informadas, mas sem investir horas em leituras muito extensas. Com formato diferenciado e preço absolutamente acessível, as seleções, ao refletir o espírito dos americanos,
otimismo, eficiência, moralidade e progresso, o que aconteceu? Vocês imaginam? Evidentemente, tornou-se uma das publicações mais importantes do século no país. Para quem nunca viu uma edição, as seleções do Reader's Digest é uma revista mensal que apresenta diversas seções, como histórias de um interesse humano, contos ou relatos emocionantes e inspiradores baseados em histórias reais acontecidas com outras pessoas, como atos de coragem, superação pessoal, eventos extraordinários ou relatos de comunidades ao redor do mundo. Artigos educativos ou científicos, ensaios sobre temas de cultura geral, como avanço científico, saúde, meio ambiente e psicologia em linguagem acessível e ideal para leitores leigos. Condensações de livros, resumos, e esse é o nome original em inglês, resumos. Resumos de livros populares como romances, biografias e obras de não ficção. Histórias humorísticas também fazem parte desse catálogo, com piadas, anedotas curtas e histórias engraçadas, relatos de eventos históricos ou biográficos de pessoas influentes, dicas cotidianas, conselhos como saúde, medicina preventiva, economia doméstica, culinária, jardinagem ou comportamento. Também existem artigos motivacionais de perseverança, coragem, honestidade e altruísmo, que falta muito hoje em dia, como histórias de líderes comunitários ou reflexões filosóficas sobre a vida. Existem também reportagens de investigação sobre temas polêmicos como corrupção, saúde pública ou avanços tecnológicos. Histórias de guerras ou aventuras também fazem parte dos catálogos da revista, dos fascículos da revista, pois ela nasceu num período entre guerras. Relatos de bravura e heroísmo baseados em experiências de militares ou espiões ou exploradores, ou ainda sobreviventes de guerra, ou mesmo ex-presos políticos de alguma prisão em algum país ditatorial. Essa seção, especialmente, era muito popular nas décadas de 1940 e 50, sobretudo durante e após também aos eventos da Segunda Guerra Mundial e no período da Guerra do Vietnã e, sobretudo, durante todo o processo da Guerra Fria. Além disso, citações e frases inspiradoras de escritores, filósofos e personalidades históricas selecionadas por sua sabedoria ou impacto emocional que poderiam trazer para a vida dos leitores. Mas existem também as colunas fixas. Rir é o melhor remédio e, na vida real, que são 2 seções de anedotas escritas por leitores. Existem umas curiosidades muito legais sobre as seleções que tinha 31 artigos resumidos de outras publicações e seus 5.000 exemplares produzidos no porão de Wallace. A revista que em seu auge nos anos 1970 chegou a ser a revista mais vendida do mundo, com 20 milhões de exemplares por edição nos Estados Unidos e mais de 100 milhões no mundo inteiro, de acordo com estatísticas vocês fazem ideia? Do livro dos recordes, do livro Guinness of Records. E atualmente é traduzida para mais de 20 idiomas, incluindo o português. E daqui a pouco nós veremos como ela chegou no Brasil e em Portugal. Mas em alguns países, os artigos das edições são personalizadas ao contexto local, pois esses países são administrados por gestões políticas ditatoriais. Interessante que em filmes como Forrest Gump, de 1994, e em The Simpsons, aparecem referências ao hábito da leitura desta revista, destacando-a como um símbolo
muito forte, um ícone da cultura americana do pós-guerra e uma das primeiras a empregar publicidade diretamente em seu formato. E já que falamos de filmes, alguns livros clássicos adaptados para o cinema tiveram resumos publicados nas seleções, como O Velho e o Mar, de 1958, do escritor Ernest Hemingway, antes mesmo de ser adaptado para o cinema e faturar o Oscar. E também o livro A Ponte do Rio Kwai, de 1957, de Pierre Boulle. O Reader's Digest também navega na internet, se adaptando à forma como as informações e o conhecimento são consumidos e transmitidos, influenciando e formando uma nova geração de leitores. E embora seja menos popular atualmente no século XXI, a revista deixa sua marca na era digital, produzindo conteúdos em formato digital. E agora, a pergunta que não quer calar. Quando ela foi lançada em Portugal e no Brasil? A versão portuguesa de Seleções apareceu nas bancas de jornais em 1950 e, como nos Estados Unidos, também se popularizou rapidamente. Durante os anos 1960 e 1980, foi uma das revistas mais lidas em Portugal, com temas mais voltados para a educação e moral. Uma linha editorial que ia ao encontro do contexto cultural do país, que vivia uma ditadura desde 1910, com uma sociedade ainda bastante conservadora e com forte ênfase na família e nos valores tradicionais, a incentivar o hábito de leitura e aprendizado. Só que nos anos 1980 e 1990, a popularidade de Seleções começou a declinar por causa do advento da internet e do consequente aumento do consumo de conteúdo digital. Com as mudanças no estilo de vida dos leitores, a revista enfrentou uma situação inédita por mares nunca dantes navegados. A concorrência de novos meios de comunicação, como a televisão e a mídia online, formas muito mais dinâmicas e instantâneas de se obter informações. Então, entrou em campo o time de marketing, com novas ideias. Assim, após passar por diversas reformulações, Seleções chegou ao século XXI, aportando na era digital com sua versão online, apresentando um layout e um design inovadores, com interações diretas com o público e uma nova linguagem para as novas gerações. Mesmo com uma tiragem física em queda livre, a contribuição cultural da versão impressa é um marco indelével na história da leitura em Portugal, com Seleções do Reader's Digest também atuando como um dos atores fundamentais na área da educação e também nas áreas da cultura e da prática de leitura de diversas gerações. Desde sua fase áurea e até virar uma plataforma digital, mantendo o espírito de 1922. Conhecimento acessível e prático. Já no Brasil, as Seleções do Reader's Digest foi uma das publicações também mais lidas e influentes durante várias décadas, desde quando passou pela imigração em 1954 para entrar no país e se tornou uma importante fonte de informação e entretenimento para milhões de brasileiros, pois naquela época no Brasil ainda não havia meios de comunicação rápidos e acessíveis para todas as idades e classes sociais, além do rádio. E assim como em Portugal, a revista cujo auge foi também entre as décadas de 1960 e 1980,
oferecia dicas de economia doméstica, de cuidados com a saúde, práticas desportivas e organização da vida cotidiana, o que era muito útil para inúmeras famílias brasileiras, sobretudo por conta da baixa escolaridade num país que saía da fase rural e se urbanizava de forma desorganizada. Sem dúvida alguma, Seleções foi preponderante na educação e na formação de leitores e na conquista de novos leitores por incentivar o hábito de leitura no Brasil, o que fez com que muitas pessoas se acostumassem a ler e a consumir mais conhecimentos com temas educativos e culturais relevantes para o público do país que gostava, vejam bem, de emprestar suas edições para os amigos e familiares. E também, de uma forma muito mais direta, esse público teve a oportunidade, para muitos até a primeira vez, de entrar em contato com uma revista, pois muitos jamais, sequer em tempo algum, tiveram essa oportunidade de ter uma revista. E eu não estou nem a falar de livros. Uma revista em suas mãos. Até que, um pouco mais tarde do ocorrido em outros países, no início dos anos 2000, no Brasil, as vendas da revista física também entraram em declínio por causa da chegada da internet. E até hoje, para muitos brasileiros, Seleções faz parte de uma memória afetiva cultural familiar, trazendo uma nostalgia dos tempos de leitura em família. Uma grande parcela dos brasileiros nunca ouviram falar em Seleções, e essa é a oportunidade aqui, agora, neste exato momento. Sobreviventes, indubitavelmente, desde o início, Seleções fez um enorme sucesso entre leitores comuns, principalmente por sua fácil acessibilidade e abrangência temática, cujo ápice vai dos transgressores anos 1950 aos contestadores 1970, que a consolidaram como uma das revistas mais lidas do mundo. Ao longo da vida, William DeWitt e a esposa Lila Wallace investiram os lucros da revista para financiar causas educacionais, culturais e demais interesses sociais, como universidades, museus, bibliotecas e projetos comunitários. Por seu trabalho, o casal Wallace, que sempre recebeu inúmeros prêmios, honrarias e medalhas, em 1972 foi reconhecido pelo trabalho filantrópico não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países. Sobreviventes, hoje o nosso dedinho de prosa, cheio de informações curiosas, nostálgicas, foi sobre Seleções do Reader's Digest, que até hoje, em pleno século XXI, após se adaptar aos novos ventos para navegar na internet, permanece como um ícone na história editorial, um marco, um obelisco, por seu impacto em levar literatura e informação ao público em escala mundial. E uma nostalgia muito saborosa dos nossos tempos de juventude ou infância, como eu na casa dos meus avós, a contemplar, a ler, a esfolhear edições de Seleções e me lembrar de minha mãe ou dos meus avós a lerem sempre essa revistinha maravilhosa. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!